Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para comentar as questões de física da prova do Albert Einstein que aconteceu hoje à tarde. Gravando aqui num novo formato, porque eu estou numa semana sem aulas e eu não estou no meu estúdio. Estou aqui na casa da minha sogra, mas os vestibulares estão aí e a gente não pode parar com as correções. Então, vem comigo logo após a vinheta. Muito bem, a primeira questão da prova é essa questãozinha aí sobre força de atrito. Bora comigo então, ele fala o seguinte: o fenômeno da fadiga térmica pode ocorrer no sistema de freios de um veículo pesado. Se o condutor utilizar os freios para controlar continuamente a velocidade desse veículo em um longo trecho de declive. Ao final desse trecho, o atrito entre as pastilhas e os discos de freio pode não ser suficiente para frear o veículo, porque o grande aquecimento provocado por esse atrito diminui o coeficiente de atrito entre os materiais do freio. O gráfico mostra como varia o coeficiente de atrito entre o aço do disco de freio e o material que recobre as pastilhas do freio de um caminhão em função da temperatura. Considere que em uma frenagem contínua em um longo trecho de declive de uma rodovia, as forças de compressão entre as pastilhas e os discos de freio das rodas desse caminhão se mantenham constantes. Se nessa frenagem a temperatura do freio aumentar de 200 para 350 graus Celsius, as intensidades das forças de atrito entre as pastilhas e os discos de freio sofrerão uma redução de, e ele quer esse valor percentual. Então, interpretação gráfica, galera. Vem aqui comigo, ó. Quando você tem 200 graus Celsius, você tem aqui, ó, esse valor para o coeficiente de atrito. Então, do gráfico, nós temos o seguinte: para 200 graus Celsius, um coeficiente de atrito que está valendo aí 0,375, né? 0,375. E para 350, vamos lá, ó, 350 no gráfico, tá aqui, eu tenho 0,275. 0,275. Porque está bem no meio, né? Aliás, perdão, 275 não, 225, né? 225, está bem no meio entre o 0,20 e o 0,25, né? 0,225. Beleza. Como ele está falando aqui, ó, que as forças de compressão entre as pastilhas e os discos das rodas desse caminhão se mantenham constantes, ou seja, a força normal se mantém constante, é o mesmo valor, tanto para uma temperatura quanto para outra. Vamos considerar que essa normal aí vale 1000 newtons. Poderia ser qualquer valor, tá? Eu estou considerando 1000 só para a gente fazer a continha, para ela ficar mais fácil. A força de atrito a 200 graus Celsius ficaria assim, 0,375 vezes a normal, que é 1000. Lembrando, né, que força de atrito é μ vezes normal. Teria aqui, então, 375 newtons. Se eu fizer ali a 350 graus, 0,225 vezes 1000, vai dar 225. Ou seja, eu tenho uma redução aqui, se eu fizer a diferença, de 150 newtons. Só que ele quer esse valor percentual. Eu vou pegar os 150 e vou dividir pelo valor que a gente tinha antes ali, né? 150 por 375. E fazendo isso, a gente vai obter 0,4 ou 40%, e, portanto, a alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder. Tranquilo? Muito bem. Bora lá, então, para a nossa próxima questão. É essa questãozinha aí de termodinâmica, e fala o seguinte:
O diagrama pressão por volume representa um ciclo termodinâmico efetuado por um gás refrigerante de um sistema de ar-condicionado utilizado no processo de resfriamento do interior de um veículo. Nesse processo, o gás absorve calor do interior do veículo e libera calor para o meio exterior. Sabe-se que neste ciclo, AB representa uma compressão adiabática, BC representa uma compressão isobárica, CD representa uma expansão adiabática e DA representa uma expansão isobárica. Considerando o gás ideal e a primeira lei da termodinâmica, o gás do sistema de ar-condicionado sofreu aquecimento nas transformações. Então ele quer aqui, ó, onde que aconteceu o aquecimento? Vamos analisar primeiro as transformações isobáricas, né, que seriam as transformações BC e DA. Na transformação isobárica, a pressão é constante. Se a pressão é constante, de acordo com a lei geral dos gases, né, PV sobre T, tem que permanecer constante. Como a pressão já vai ser fixa, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, onde que eu vou ter aquecimento? Onde que eu vou ter aumento de temperatura? Aumento de temperatura é onde eu tenho aumento de volume, ou seja, onde eu tenho expansão. Onde que eu tenho expansão nas duas transformações isobáricas? De D para A. Então, de D para A, eu tenho expansão, eu tenho aumento de temperatura. Agora nós vamos analisar as transformações adiabáticas. O que é uma transformação adiabática? É aquela em que não há trocas de calor com o meio exterior. Então, se você pegar a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é a soma do trabalho mais a variação da energia interna. Se a quantidade de calor é zero, eu tenho que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Ou seja, se eu tiver um trabalho positivo, eu tenho um ΔU negativo. Se eu tiver um trabalho negativo, eu tenho um ΔU positivo. Lembrando que a energia interna de um gás é uma função direta da temperatura dele, quando eu tenho um aumento de energia interna, ou seja, um ΔU positivo, eu tenho aumento de temperatura. E é isso que eu quero, né? Um ΔU positivo. Quando que eu tenho ΔU positivo? Quando eu tenho trabalho negativo. E onde que eu tenho trabalho negativo? Sempre que eu tenho uma compressão, né? Diminuição de volume, o trabalho é negativo. E onde que eu tenho uma compressão? Na transformação AB. Né? Ó, de A para B, eu tenho uma compressão, uma diminuição do volume. Ó. Aqui eu teria o volume A, aqui eu teria o volume B. Ok? Então, diminuiu o volume. Portanto, eu tenho aquecimento tanto nas transformações, na transformação DA, quanto na transformação AB. Resposta AB e DA, alternativa correta é a letra B. Beleza, galera? Isso aí. Vamos para a nossa próxima questão. Uma linda questão de ótica. Tá aqui, eu já estava fazendo um esboço aqui. Vamos lá. O brilho de um diamante deve-se ao seu alto índice de refração em relação ao ar e à sua lapidação, ou seja, a forma como a pedra é cortada com muitas faces em ângulos variados. O índice de refração de um diamante em relação ao ar é tal que o ângulo limite para a refração dentro do diamante é de 24 graus. A figura 1 mostra a imagem de um diamante e a figura 2 mostra uma seção transversal desse diamante e 3 raios de luz monocromática, A, B e C, e suas trajetórias após incidirem sobre faces desse diamante. Considerando as informações apresentadas, tem-se que... Olha só, gente, ele quer que eu faça uma relação desses ângulos alfa, beta e delta com o 24 graus. Se 24 graus é o ângulo limite, vamos pensar o seguinte, ó. Se o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, eu tenho reflexão total.
Se o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, eu tenho a refração, só que a saída para o outro lado, né, para o outro meio, é rasante à superfície. E se o ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite, eu tenho refração. Normalmente, o raio de luz passa obedecendo a lei de Snell. Então vamos analisar aqui, ó. O raio A, ele vem, incide normal a essa superfície, sofre refração, só que a hora que chega aqui, do diamante para o ar, ele sofre reflexão total. Se ele sofre reflexão total, é porque o alfa é maior do que o ângulo limite, que nesse caso é 24 graus. Vamos pegar o raio B. O raio B vem, sofre refração na primeira face, só que quando chega na segunda face, do diamante para o ar, ele sai rasante à superfície do diamante. Então quer dizer que o delta ali é o ângulo limite. 24 graus. Ok? E o beta, veja, sofreu refração, passando de um meio mais refringente para o menos refringente. O raio de luz se desviou, aumentando aqui o ângulo, né, se afastando da reta normal, e, portanto, o beta é menor do que 24. Ocorreu refração normalmente, e está ali, alfa maior que 24, beta menor que 24 e delta igual a 24, dando a resposta correta, a letra B. Beleza, gente? Agora, se você quer entender o porquê que isso aqui acontece, né, você vai ter que estudar um pouquinho lá a parte de refração. Eu só estou corrigindo a questão aqui, mas basicamente é você entender que só existe reflexão total quando o raio de luz passa do meio mais refringente para o menos refringente. E aqui bem rapidinho para você entender aqui, ó. Não posso me aprofundar muito para o vídeo não ficar grande, né? A gente tem as outras questões para ver. Quando o raio de luz ele vem aqui, ó, e ele é menor do que o limite, ele vai se afastar da normal aqui, ó. Refração, tranquilo. Aí eu vou aumentando o ângulo de incidência até que ele seja igual ao ângulo limite, ele sai praticamente rasante à superfície. E aí quando eu aumento mais, ele incide e sai aqui. E aqui eu tenho reflexão total. Beleza? Tudo vem da lei de Snell. Maravilha! Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha de ondas, conceito básico de ondulatória, gente, tranquilo. Ó. A figura mostra uma corda na qual se propaga uma onda transversal. As cristas e os vales dessa onda estão todos contidos no plano XY, e a velocidade de propagação da onda tem a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X. Com relação à direção de oscilação dos pontos dessa corda e à matéria transportada pela onda, tem-se que todos os pontos da corda atingidos pela onda oscilam nas direções x e y, enquanto se propaga, a onda não transporta matéria. Vamos lá. Imagina a onda chegando aqui, né? Ó. Pega esse ponto aqui. Isso aqui é uma onda transversal. Se eu pegasse um ponto dessa onda aqui, conforme cristas e vales vão passando, esse ponto vai ficar oscilando para cima e para baixo. Quer dizer, pontos da corda oscilam apenas na vertical. Eles oscilam apenas na direção do eixo Y. E é propriedade de qualquer onda. Uma onda transmite energia sem transportar matéria. Então, pontos dessa corda vão vibrar apenas na direção Y e a onda não transporta matéria. A alternativa correta é a letra E. Beleza, gente? E bora lá para a nossa última questão da prova de física, uma questãozinha de eletricidade, associação de resistores. É bem tranquilo, olha só. Um circuito elétrico simples é formado por um gerador e um amperímetro ideais e um fio de cobre. Se ele está falando que o gerador é ideal, ele vai fornecer a mesma DDP, né?
É a mesma pilha aqui, eu tenho uma DDPU e uma DDPU aqui. E um fio de cobre de resistência R. Nesse circuito, a indicação do amperímetro é I1, conforme a figura 1. Os demais fios de ligação têm resistência desprezível. Para montar um segundo circuito, esse mesmo fio é cortado em 3 pedaços de mesmo comprimento, e esses pedaços são ligados ao mesmo gerador conforme a figura 2. Nessa situação, a indicação do amperímetro é I2. Beleza. Ele quer que eu compare I1 com I2. Vamos lá. Ó. Nesse primeiro circuito, vamos usar aqui a lei de Ohm, igual a R vezes I. Aqui eu tenho a corrente I1. Então, a corrente I1 vai ser U sobre R, né? U sobre R. Beleza. Acontece que, na segunda lei de Ohm, a gente aprende que a resistência ela é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Se eu vou partir esse fio em 3 pedaços iguais, e a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, se esse resistor tem resistência R, cada pedaço desse aqui vai ter uma resistência R sobre 3. Então, na verdade, eu tenho R sobre 3 em paralelo com R sobre 3 em paralelo com R sobre 3. Quando eu tenho valores iguais de resistências em paralelo, eu pego o valor de uma delas e divido pelo número de resistores que eu tenho em paralelo. Isso aqui vai me dar R sobre 9. E assim, nós vamos utilizar aqui novamente a lei de Ohm. U igual a REC vezes I2. Só que a resistência equivalente aqui é R sobre 9. O meu I2, passo o 9 multiplicando, vai ficar 9 vezes U, e o R passa dividindo. Só que U sobre R é o que eu tinha aqui, ó. É exatamente o valor de I1. Portanto, I2 é 9 vezes I1. I2 igual a 9 I1. A alternativa correta é a letra D. Beleza, galera? É isso, meu povo. Tranquilo, né, gente? Provinha suave. E assim a gente termina a nossa correção de hoje. Maravilha? Galera, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo o YouTube possa te avisar. Eu estou resolvendo aí praticamente todas as provas aí que acontecem nos finais de semana, para quem é de São Paulo, né? Eu priorizo as provas de São Paulo, mas também realizo algumas outras provas. Beleza? É isso aí, gente. Se você deseja que eu te prepare para os seus vestibulares, eu trabalho com aulas particulares e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho vários alunos aí que eu ajudo do Brasil inteiro a atingir seus objetivos. Lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome aqui do nosso canal, né? E se você me seguir lá, lá tem vários cases de sucesso de alunos que conseguiram aí conquistar seus objetivos com a minha ajuda. Beleza, gente? É isso então, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!